Olá! Hoje a gente mergulha num clássico para entender as raízes do poder no Brasil colônia. Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. A gente pegou uns trechos aqui sobre como o Estado português funcionava, a chegada aqui no Brasil, até o governo geral, sabe? A ideia é ver como esse modelo lá de Portugal, É, como ele moldou o início da colônia. exato. E o Faoro foca muito na natureza desse Estado português do século XVI, né? Ele fala muito num estamento burocrático. Estamento burocrático. O que seria isso exatamente? Pensa numa elite, sabe? Funcionários nobres, muito próximos da coroa. Eles viviam, assim, da riqueza que vinha do comércio, das navegações. Mas olha que curioso, eles meio que desprezavam a atividade comercial em si. Ah, entendi. Tipo, o dinheiro era bom, mas o trabalho de comerciante não era bem visto por eles. Isso. Eles se viam mais como executores de uma missão maior, sabe? Quase divina, patriótica. O próprio título do rei refletia isso. Senhor da conquista, navegação e comércio. Era o Estado controlando tudo. Interessante. E como isso funcionava na prática? O Fauro descreve Lisboa como um lugar super agitado, né? Pelos fumos da Índia. Sim, uma agitação enorme, mas ele aponta uma coisa: essa riqueza toda não circulava direito. Ela ficava muito concentrada nessa elite aí, ligada aos cargos, aos postos militares. E o Estado mesmo. O Estado acabava se endividando, gastava demais para manter essa estrutura toda. O Fauro até usa uma expressão forte, fala da arte de furtar nos cargos. Uma crítica bem direta à corrupção que já existia, né? Nossa, Quer dizer, uma fachada de riqueza, mas por baixo. exato. E aí vem o que ele chama de congelamento. É uma ideia central. Esse sistema todo focado em tirar riqueza de fora, do comércio externo, e sustentar essa máquina burocrática e militar, ele não incentivava a produção aqui dentro, em Portugal mesmo. Então, apesar de parecer rico, o país não se desenvolvia economicamente. Pois é, ficava meio estagnado, sabe? Dependente desse fluxo externo. E é essa estrutura toda, com essa mentalidade, esses vícios, que Portugal meio que exporta para o Brasil. O Estado pagava as contas, sempre ali no limite, sendo drenado. Ok, então, essa estrutura congelada chega aqui. E o primeiro contato com o Brasil? A gente sempre ouve falar da Carta do Caminha, né? Aquela visão do paraíso. Ah, sim, a carta é famosa. Ele descreve uma terra incrível, né? Gente nua, palavras dele, inocente, natureza exuberante. Não lavram, nem criam. Ele até fala que o pessoal aqui era mais forte e saudável que os portugueses. É quase uma utopia, né? Por que será que ele pintou esse quadro tão idílico? Olha, o Faoro tem uma interpretação interessante para isso. Ele sugere que essa visão de paraíso era tipo um contraponto à miséria que existia em Portugal na época. Como assim? Uma fuga. É tipo uma válvula de escape imaginária, sabe? Um jeito de dizer para os portugueses mais pobres, para os deserdados: olha, existe um lugar sem aquela dureza toda da Europa, sem hierarquia rígida, sem precisar trabalhar tanto, com comida farta. Quase um convite, né? Faz sentido. Uma forma de aliviar a pressão social lá em Portugal, talvez, oferecendo um sonho. Exatamente. O próprio Caminha nota que uns marinheiros já queriam ficar por aqui, atraídos por essa promessa de vida mais fácil. Mas, bom, sonho não paga as contas da coroa, né? Rapidinho a realidade comercial deve ter batido na porta. O pau-brasil, a busca por metais, com certeza. A lógica comercial logo se impôs. E aí perceberam outra coisa. Aquele modelo de feitoria que eles usavam na África, na Ásia, onde já existiam redes de comércio, aqui não funcionou igual. Não muito bem. A população indígena era mais dispersa, não tinha aquela estrutura comercial toda pronta, nem acumulava os produtos que os europeus queriam em grande quantidade assim de cara. Então não dava só para chegar e trocar mercadorias. Não como eles imaginavam. Ficou claro que era preciso organizar a produção aqui, para o mercado europeu, claro. E daí vem a necessidade de colonizar de verdade, povoar para poder produzir. E o açúcar logo vira o foco, né? É aí que entram as capitanias hereditárias, imagino. Exatamente. Foi a forma que a coroa encontrou de terceirizar a colonização, né? Entregar a tarefa de ocupar, defender, produzir, sem gastar muito do tesouro real que já andava meio vazio. Eles davam terras enormes, poderes grandes para os donatários. Sim, poderes bem amplos.
Mas atenção, a coroa nunca abria mão do controle final dos monopólios mais importantes, como o do próprio pau-brasil ou de metais preciosos, se achassem. E junto com as capitanias veio a distribuição de terras menores, as sesmarias, certo? Isso, e aqui tem uma adaptação crucial que o Faoro aponta. Lá em Portugal, a sesmaria era para ocupar terra abandonada e produzir comida, para combater a fome mesmo. E aqui no Brasil? Com tanta terra, Aqui a lógica mudou. Com terra de sobra e o objetivo sendo exportar, a sesmaria virou o instrumento para criar aqueles latifúndios imensos focados num produto só, tipo a cana. a base do latifúndio monocultor E muita gente pensa nisso como algo meio feudal, né? Mas o Faoro discorda. discorda totalmente. Ele bate muito nessa tecla. Para ele, isso não era feudalismo de jeito nenhum. Era, na verdade, um empreendimento capitalista, mercantil. Capitalista. Como assim? Porque essas grandes propriedades precisavam de capital, muitas vezes de fora para começar. Eram voltadas para o mercado externo, para exportação, e, o ponto-chave, dependiam totalmente de mão de obra escravizada para dar lucro. Entendi. Não era o servo ligado à terra como na Europa medieval. Não. Era uma lógica de produção para o mercado usando o trabalho forçado. E tudo isso, ele argumenta, era orquestrado, controlado por esse Estado mercantilista português e pelo seu estamento burocrático. A iniciativa podia parecer privada, do donatário, do senhor de engenho, mas estava sob a tutela forte do Estado. Então, mesmo quando parecia que a coroa estava delegando, no fundo, a lógica do rei comerciante, dos seus funcionários, continuava mandando, né? Em resumo, é isso que o Faoro mostra nesses primórdios. Uma tensão, sabe? De um lado, aquela promessa de paraíso para atrair gente, do outro, a realidade dura de um projeto de exploração comercial, comandado por essa elite burocrática portuguesa. E essa elite trouxe para cá a sua forma de organizar as coisas. Sim, transplantou a sua lógica, as suas estruturas para a colônia. E isso acabou moldando a nossa economia, a nossa sociedade desde o início, né? Focada na extração, no controle vindo de cima e, claro, na manutenção do poder lá de Portugal. Fica mesmo uma reflexão, né? O quanto será que esse congelamento, essa forma de organizar o poder e a economia, que veio lá de trás, lá de Portugal, o quanto isso marcou não só a colônia, mas o Brasil depois disso? É algo para a gente continuar pensando. Com certeza, é uma herança complexa. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise.